Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo profético aqui do canal. Pessoal, neste vídeo vocês vão acompanhar o testemunho dessa jovem que vocês estão presenciando aqui do meu lado. Pessoal, esta jovem, ela teve uma visão muito chocante após, escuta, vai ouvindo, após ela pedir em oração a Deus, para Deus mostrar algo no futuro, algo apocalíptico que possa vir a acontecer sobre esta terra em nossa geração. E ela presenciou, pessoal, escuta isso que é muito forte, ela presenciou a queda das estrelas, que está escrito em Apocalipse 6. Meus irmãos, ela viu o sexto selo sendo aberto em nossa geração. A nossa geração vai presenciar os últimos acontecimentos do livro de Apocalipse. E essa jovem, ela clamou a Deus em oração e Deus mostrou, meus irmãos, algo muito chocante para essa jovem. E ela vai relatar aqui para nós, meus irmãos, um testemunho chocante sobre a queda das estrelas. Eu peço a vocês, meus irmãos, que acompanhem o relato da jovem até o final. Depois, meus irmãos, do testemunho dela, eu quero dar um bônus informativo para você. Eu vou ler dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, para comprovar que isto realmente vai acontecer. Está escrito dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia. É algo bíblico e é algo profético e vai acontecer, meus irmãos. E não está longe de acontecer não, pessoal. Está muito perto, porque a jovem nos alerta para nós nos prepararmos, porque o fim, meus irmãos, é chegado em nossa geração. Ela presenciou o juízo final acontecendo em nosso tempo. Peço a vocês que acompanhem o relato dela até o final. Tá ok, meus irmãos? Então, pessoal, sem mais delonga, acompanhe agora o relato dessa jovem que está muito forte. Olá, eu estou aqui fazendo este vídeo para contar o meu testemunho. Eu estava orando e meditando na palavra de Deus. Eu perguntei para o Senhor se ele realmente estava voltando para buscar a igreja dele, porque a gente tem visto várias pregações, né, sobre a volta do Senhor Jesus, mesmo na internet, ou mesmo pastores nas igrejas pregando sobre a volta do Senhor. E eu fui e orei ao Senhor e pedi para ele me revelar sobre a volta dele, mesmo que fosse através de um sonho. E naquela mesma noite, quando eu fui dormir, o Senhor Jesus me deu um sonho. E nesse sonho eu estava na casa da minha mãe, com a minha filha, meu irmão, minha mãe também estava lá. Nós estávamos na sala, vendo televisão, como de costume. Aí, de repente, nós começamos a escutar um barulho, um estrondo tão alto que a gente saiu correndo para a varanda para ver o que era. Quando nós chegamos na varanda e pudemos avistar, assim, ao horizonte, eu comecei a olhar para frente e vi bolas de fogo caindo nas casas. E aonde aquelas bolas de fogo caíam, ela saía destruindo tudo com fogo. E ao lado daquelas bolas, assim, eu pude ver um tornado gigante. De longe parecia que era um tornado de nuvens, né? Pareciam nuvens, mas o Senhor havia me falado, não é nuvens. Aquilo é fumaça por conta das bolas de fogo. E a gente começou a ficar apavorado vendo aquela situação, porque aquele tornado de fumaça ele estava vindo para a nossa direção. E eu pude ver que a maioria das casas ao longe estava tudo sendo queimado. Mas havia algumas que as bolas de fogo não caíam, não pegavam, e elas permaneciam intactas. E aí eu questionei com a minha mãe, falei, mãe, aquele tornado está vindo para cá, eu preciso ir lá no meu apartamento para me pegar a calopsita. Eu deixei ela na gaiola sozinha lá. Aí minha mãe falou assim, mas como que você vai sair daqui? Você não pode sair daqui agora, olha a situação que está acontecendo. Aí nós podemos ouvir,
eu consegui ouvir pessoas gritando, desesperadas, né? Já bem próximo à casa da minha mãe, assim. Eu falei, mas eu preciso ir lá salvar ela. Eu tenho que trazer a calopsita para cá. Minha mãe falou comigo, filho, não vai acontecer nada com ela, pode ficar tranquilo. Aquelas bolas de fogo não vão nos atingir, porque nós temos o Senhor Jesus para nos proteger. Eu fui e falei assim, eu creio, mãe. Eu creio, mas mesmo assim eu queria ir lá pegar a calopsita para ela ficar aqui do nosso lado. Eu queria poder salvá-la. A minha mãe foi e falou comigo, creia no Senhor, filha. Não vai acontecer nada. Pode ter certeza. Como diz na palavra do Senhor, em Salmos 91, 7, que está escrito, né, que 1000 caem ao teu lado e 10.000 do direito, você não será atingido. Crê nessa palavra. Vamos ficar juntos e orarmos e clamarmos ao Senhor que nada vai nos acontecer. Aqui na nossa casa, lá no seu apartamento, não vai cair nada disso, como não tem caído em algumas casas que nós não podemos ver. E a gente olhou e aquelas casas que não tinham sido atingidas. A maioria tinha sido atingida, mas tinha algumas que não. Aí eu falei assim, mãe, por favor, deixa eu pegar minha calopsita. Aí ela falou assim, tá bom, eu vou deixar você ir, mas o seu irmão vai com você. Aí meu irmão tirou o carro dele da garagem e a gente foi. Quando a gente estava indo a caminho, podia ver a caminho de lá a casa sendo destruída, e tinha só no meio de 10 casas destruídas, tinha uma que estava intacta. E aquilo estava chamando muita atenção da gente. E aqueles fogos, pessoas gritando, queimadas, gente, nossa, um desespero terrível, fumaça, nossa, muita escuridão. A hora que a gente estava para chegar no meu apartamento, tinha um morro que eu tinha que subir. Aí o carro não subia porque estava infestado de fogo no meio da rua. Meu irmão falou, olha, o carro não dá para passar mais. Eu falei, você pode deixar, me espera aqui que eu vou lá a pé. E pega a calopsita e a gente volta para casa da mamãe. Ele falou assim, então vai rápido, mas tenha muito cuidado. Eu falei, eu vou, fica com Deus, o Senhor vai com você, ele falou comigo. Eu falei, amém. E eu fui desviando do fogo, pulando a fumaça, aquela confusão, pessoas gritando, sofrendo, gente morta. Aí eu falei, Senhor, eu não consigo ver a ponta do meu apartamento, será que já está tudo destruído? Minha mãe falou que não ia ser destruído, Senhor. Eu sirvo ao Senhor. Oh Deus, cadê o meu apartamento? E eu na minha rua não conseguia ver por causa da fumaça, aquela bagunça. Aí bateu um vento de repente, assim, aí a fumaça afastou e eu consegui ver o meu apartamento. Eu falei, nossa, glória a Deus. Obrigada, Jesus. O meu apartamento está intacto. Olha, as casas em volta estão pegando fogo e meu apartamento está intacto, como minha mãe disse. Minha mãe falou isso para mim. Obrigada, Jesus. Aí o Senhor falou comigo assim, filha, o mundo verá a diferença daqueles que me servem, daqueles que não me servem. E eu acordei assustada de madrugada com esse sonho. E eu fiquei com essas palavras na minha cabeça. Primeiro a palavra da minha mãe, né, que está escrito na Bíblia, né, que é igual como eu já citei em Salmos. E depois, no final, o Senhor falou a palavra comigo, né, essa palavra. E aí eu falei, Senhor, essa palavra que o Senhor falou comigo no final, isso de madrugada, né, tá na Bíblia. Onde está isso? O Senhor foi e me mostrou. Que tá, vou ler aqui agora para vocês. Está escrito em Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? O Senhor Jesus vai fazer a diferença na vida daqueles que servem a Ele e daqueles que não servem. Está escrito na palavra dele, é promessa dele. Por isso, Ele está voltando, Ele revelou para mim. Eu gravei esse vídeo porque ele impactou a minha vida. Eu sei que vai impactar a vida daqueles que prestarem atenção nesse testemunho e assistir esse vídeo. Olha, o Senhor Jesus está voltando e Ele está às portas para voltar. Nós estamos vendo um mundo cheio de catástrofes, não é à toa. É porque o Senhor Jesus realmente está voltando. Ele revelou para mim no sonho. Por isso, meu irmão, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Não demora, porque Ele está às portas para voltar. Ora vem, Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome dEle. Amém? Vocês acabaram de acompanhar o testemunho da jovem. Vocês puderam presenciar que ela falou aqui que ela pediu a Deus em oração para Deus a responder com um sonho profético ou uma visão profética ou algo do tipo, porque ela queria ter certeza de que os acontecimentos finais
iriam acontecer sobre essa terra em nossa geração, em nosso tempo. E ela presenciou, meus irmãos, a queda das estrelas. Algumas pessoas chamam a queda dos meteoros, mas o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que são a queda das estrelas. E vocês puderam presenciar que no relato dela, ela viu que estava caindo nas casas, prédios, ruas, avenidas, era o mundo inteiro, meus irmãos, acontecendo esse acontecimento apocalíptico, essa profecia de Apocalipse 6, meus irmãos, o sexto selo sendo aberto, e ela presenciou isso acontecendo. Mas, meus irmãos, eu quero falar algo também muito importante aqui, que os eleitos, os salvos, aqueles que serão arrebatados, aqueles que estão escritos no livro da vida, essas pessoas, meus irmãos, serão completamente protegidas pelo Criador. Quando os eventos do livro de Apocalipse começar a acontecer sobre a terra, quando o primeiro selo, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto forem abertos, o povo eleito de Deus será protegido pelo Criador. Por que isso vai acontecer? A mesma coisa, meus irmãos, que aconteceu lá no Egito, na época de Moisés, quando Moisés foi até Faraó para pedir a Faraó para que o povo seja libertado para ir para o deserto prestar culto a Deus. Aí Faraó negou, aí começou a acontecer algumas pragas, as pragas que caíram sobre o Egito. O que aconteceu com o povo de Deus? O povo de Deus não foi atingido, meus irmãos. O povo de Deus estava protegido pela mão do Criador. E a mesma coisa, meus irmãos, vai acontecer no finais dos tempos. Quando o primeiro selo, o segundo, o terceiro, o quarto, até chegar no sexto, forem abertos, vai começar a acontecer umas sucessões de coisas sobre essa terra, meus irmãos. E o livro de Apocalipse fala algo chocante, algo muito forte, e a gente vai ler agora, meus irmãos, o que essa jovem presenciou acontecendo em nossa geração. É bíblico? Está na Bíblia. Preste atenção. Nós vamos ler, meus irmãos, Apocalipse 6, versículo 12 e 13. Preste atenção, meus irmãos, nesses dois versículos. Esses dois versículos falam algo muito chocante em cima da visão, porque a jovem presenciou isso acontecendo. Escuta, vai ouvindo, meus irmãos. Vai aparecer aí na tela para você acompanhar comigo essa leitura. Preste atenção, diz assim: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Meus irmãos, aqui começou a falar algo chocante no verso 12. E havendo aberto o sexto selo, o sexto, meus irmãos, presta atenção, olhei, eis que houve um grande tremor de terra. O que está acontecendo no mundo atual agora? Terremotos atrás de terremotos. E o que o Japão anunciou esta semana que se passou? O Japão anunciou que está para acontecer um terremoto com proporções acima de 9 na escala Richter. Meu irmão, acima de 9. Minha irmã, você ouviu? Acima de 9. Isso nunca aconteceu, meus irmãos. Nunca aconteceu um terremoto acima de 9. Um terremoto acima de 9 é para arrebentar meio mundo, meus queridos. O Japão já está se preparando para esse terremoto, porque pela ciência deles, estudos, de acordo com os estudos que eles estão fazendo, esse terremoto vai acontecer muito em breve em nossa geração. E o que Apocalipse 16 fala? Fala que vai acontecer um terremoto apocalíptico que vai dividir uma cidade em 3 partes. Vamos ficar em alerta, meus irmãos, porque são acontecimentos proféticos. E isso vai acontecer na nossa geração. Olha só, meus irmãos, o que o texto falou mais.
e o sol tornou-se negro como saco de silício, negro, preto, escuro. O sol não dará mais a sua claridade. O sol ficará escuro. Meus irmãos, você já imaginou, meu querido irmão, minha querida irmã, você acordar num belo dia e o sol não brilhar mais, nunca mais. O sol vai ficar escuro, negro. Que coisa terrível, pessoal, que coisa tremenda. E isso vai acontecer, meus irmãos, na nossa geração. Está pertinho disso acontecer. E aqui falou mais, pessoal, presta atenção. E a lua tornou-se como sangue. Meu irmão, você já imaginou isso aí? A lua que você às vezes vê aí na noite brilhando, uma lua cheia, brilhante, radiante, linda. Quando você olhar para ela, vai estar vermelha como sangue. Meu irmão, vai ser momentos aterrorizantes que vai vir sobre essa terra. Agora o verso 13 é onde eu queria chegar. É onde nós vamos falar agora em cima da visão da jovem. O verso 13, meus irmãos, falou que as estrelas do céu caíram sobre a terra. Foi o que a irmã presenciou na sua visão após ela pedir a Deus em oração. E Deus foi com todo amor, todo carinho, mostrou para ela que o nosso futuro é os acontecimentos do livro de Apocalipse que vão se suceder sobre essa terra. Ou seja, meus queridos, eu e você somos a geração do fim. E aqui no verso 13, meus irmãos, falou que as estrelas vão cair do firmamento, vai cair na terra. Tem pessoas que acham que isso aqui é figurativo. Tem pessoas achando que isso aqui é uma parábola. Tem gente achando que isso aqui não é real. Meus irmãos, o livro de Apocalipse 6, versículo 12 e 13, é real, é concreto, é sólido. E vai acontecer. Aqui falou que as estrelas vai cair na terra e vai cair, meu irmão. E aqui falou mais. Presta atenção. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira lança de si os seus figos verdes abalada por um vento forte. Meu irmão, minha irmã, você já presenciou uma mangueira, né, um pé de manga carregado de mangas verdes? E quando vem um vento forte, o que acontece com as mangas verdes? Elas não caem. E não é aquele barulho sólido, forte, barulho bem forte, porque está sólido, a fruta está verde. O que acontece? Ela vai, bate forte. É assim que vai acontecer na queda das estrelas. Porque quando uma fruta madura cai, o que acontece? Ela espatifa. Ela vai e fica ali, no lugar. Mas uma fruta verde, meus irmãos, ela cai mesmo de sólido e bate. E o estrago é terrível. Aqui falou, meus irmãos, que vai cair estrela do céu como a figueira é balançada por um vento forte. E os figos começam a cair um atrás do outro sobre a terra. As estrelas vão cair. É bíblico, é profético. E eu e você somos a geração que vamos presenciar isso. Ah não, meu irmão, tem muitos anos ainda para nós vivermos sobre essa terra. E vai vir geração atrás de geração ainda. Desde a época dos meus avós eu ouço falar que Jesus vai voltar, que isso vai acontecer. E estamos aí até hoje. Tem pessoas que falam isso. Mas, meus irmãos, eu quero falar uma coisa bem clara e bem óbvia que aconteceu em nossa geração, tá? Isso aconteceu em nossa geração. Escuta, vai ouvindo. O tempo foi abreviado na nossa geração. Igreja, isso aqui é para regozijar. Somos a geração que vai ver Jesus voltar nas nuvens do céu. O tempo foi abreviado quando, meu irmão? Você está falando que o tempo foi abreviado? Então fala aí quando. 2020 para cá, o tempo foi abreviado. Olha a sucessão de coisas que aconteceram, meus irmãos. Pandemia, terremotos, conflitos um atrás do outro. Tempestades, meus irmãos, fora do comum. Não só lá fora, mas aqui também no Brasil. O sul do Brasil sofreu. Meu irmão, nós estamos às portas do juízo final. O juízo final está às portas. E muito em breve,
eu e você vamos presenciar com os nossos olhos os selos sendo abertos. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. E nós também vamos presenciar as trombetas, as 7 trombetas sendo tocadas. Meus irmãos, tem pessoas dizendo, escuta, vai ouvindo, teólogos, estudiosos da palavra de Deus, dizendo que nós já estamos na última trombeta. Nós estamos na 7ª. Quando a 7ª trombeta ser tocada, meu irmão, vai acontecer tudo isso de uma vez só. Então preparem-se, meus irmãos, preparem-se, porque Jesus está voltando. E muito em breve nós presenciaremos os últimos acontecimentos, porque o juízo final está vindo sobre os moradores da terra. Vamos nos preparar, igreja. Jesus está voltando. Bom, pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Deixe o seu like, seu joinha nesse vídeo, para que esse vídeo pegue mais engajamento e mais pessoas, mais irmãos assistam o testemunho da jovem e se preparem para o juízo final que virá sobre essa terra. Tá ok, meus irmãos? E se porventura você gosta desse tipo de conteúdo que nós estamos abordando aqui no canal, que são sonhos proféticos, visões proféticas, arrebatamento de espírito e acontecimento do tempo do fim, você gosta desse tipo de conteúdo, meus irmãos? Então se inscreva aqui nesse canal, porque aqui nós vamos ter muito conteúdo a esse respeito. Tá ok, meus queridos? E dentro do mais, pessoal, fique com Deus e até o próximo vídeo.